tu deu chance para gente que te feriu, que te magoou, por que tu não dá chance para o Deus que quer guardar teu coração? Já te feriram tanto, já fizeram tanta coisa ruim contra ti, que agora inconscientemente tu botou uma muralha em volta do seu coração e diz: ninguém mais me alcança, ninguém mais me toca. Você ficou alguém isolado dentro de si mesmo. A muralha vai cair no teu coração, Jesus vai alcançar você atrás desta muralha. Seja um membro do canal. Acesso antecipado aos vídeos, estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. Então assim seja feita a vontade de Deus. Salmo de número 124, por favor. Localiza isto na palavra de Deus agora. Assim está escrito na palavra de Deus, igreja que vai morar nos céus. Não fosse o Senhor que estivere ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, verso 3, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Meus irmãos, estamos diante de um salmo que vai introduzir aos nossos corações uma realidade que todos aqui vivenciam. A realidade da vida cristã, e não somente da vida cristã, por que não dizer de uma vida de todos aqueles que professam Cristo como Salvador, a vida de batalhas, de guerras, de dificuldades, de lutas diárias. Eu fiz questão de que vocês repetissem uns aos outros uma palavra profética de que Deus há de abençoar como já abençoou, porque eu sei que todos nós que estamos aqui esta noite, talvez tenhamos vindo de um dia, uma semana, um mês, talvez um ano passado ou 5 anos para trás, de guerras, batalhas, de lutas terríveis. Quem é que nunca aqui passou luta ou guerra aqui? Me atire a primeira pedra enquanto eu monto esse reflexo de introdução. Todos nós temos lutas, guerras, batalhas, porém também conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E se tem uma coisa que Deus sempre deixou muito claro dentro da palavra, Ele nunca eximiu e nunca ausentou nenhum daqueles que o servem de lutas, de guerras e batalhas. Muito pelo contrário, eu diria até de altar que quando você aceita Jesus, tu está assinando e comprando guerra para você. Pastor, que é isso? Eu saí da minha casa para ouvir isso, mas é uma verdade, mesmo que bruta, violenta, mas é uma verdade. Se você entender que aceitar Cristo é declarar guerra contra o inferno, então eu diria glória a Deus por isso. Eu não quero estar em paz com o inferno, eu quero mesmo é que o capeta esteja com raiva de mim, porque se existe uma guerra travada e precisamos decidir um lado, que seja o lado vencedor, que seja o lado de Jesus grandão da Galileia. Eu sei que vocês têm guerras e lutas e eu poderia entrar num contexto espiritual, e eu sei que a Bíblia me exprime isso, de que a nossa maior guerra é contra nós mesmos. Mas eu não posso me ausentar do pensamento de que também existem guerras contra forças das trevas, forças demoníacas, forças do diabo. Então a nossa principal guerra é contra o nosso eu. Mas vencendo o eu, qual é a guerra que vem logo após? Vencendo o meu eu e fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo na minha vida, qual é a guerra que eu tenho que vencer agora, pastor Jonathan Carlos? Se eu tenho Cristo na vida, eu entendo que agora a minha guerra não é contra mais o meu eu. Se vivo não mais eu e Cristo vive em mim, a minha guerra agora passa a ser para manter aquilo que Cristo construiu em mim. Então logo a guerra é contra aquele que se levanta contra nós. Eu lembro que da outra vez que eu estive aqui, eu falei algo que preciso refletir nesse começo de mensagem. Tanto o inimigo é inimigo da sua alma, que desde o começo ele tentou derrubar vocês. Vocês nem eram nascidos, ele já estava tentando te derrubar. Pastor, quando? Desde o jardim do Éden. Eu entendo que o diabo não é diabo da terra. Se todos são criados, são criaturas de Deus, então logo o diabo também foi criado por Deus. Mas existe um pensamento, e uma vez alguém me questionou: pastor, para que Deus queria sabendo que o diabo vai ser diabo? Eu olhei para aquela pessoa e disse: porque se Deus só criasse quem fosse dar certo, Vaso, tu não estava aqui dando glória agora. Deus queria até quem vai dar errado também, para que todos tenham um senso livre de escolha. Logo o diabo ele se torna o que se tornou, mas não foi programado para ser o que é. Está na Bíblia que quando Deus o criou perfeito. Assim está escrito na palavra de Deus: perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Então Deus não criou o diabo imperfeito, criou perfeito, para ser alguém que tivesse na presença de Deus, servindo a Deus. Mas quando o diabo deixa o orgulho subir ao seu coração, e ele cai da presença de Deus, não cai sozinho, ele arrasta 1/3 da glória dos céus com ele, e a partir dali começa uma batalha, uma guerra que dura até hoje e perdura até hoje.
Vocês vão lembrar que no jardim do Éden, quando Satanás tenta Adão, ele não está tentando destruir só Adão, ele está tentando destruir quem está dando glória para Deus aqui dentro também. Indiretamente está tentando extirpar, acabar com toda a humanidade. Mas quando Adão cai no jardim do Éden, parece-me que o plano havia acabado, que Adão, um projeto divino, havia sucumbido. Porém Deus libera uma promessa, e como eu gosto muito de pensar que Deus não é pego desprevenido, Deus não entrou no jardim aquele dia para fazer plano de contingência ou emergência, porque está escrito na palavra que o cordeiro é cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha Cristo preparado para salvar Adão do que Adão iria fazer. Só que quando Jesus vem também, Jesus recebe as mesmas tentações. Você vai ler, por exemplo, que dentro do deserto, Jesus será tentado primeiro na sua carne, depois no seu coração, por último com todos os reinos entregue nas suas mãos. Mas deixa eu abrir os seus olhos nesse começo de pregação. Satanás está tentando entregar algo para Jesus que já é de Cristo por direito. Porque quando Deus cria a terra, se Deus cria é dono e entrega a terra para quem quer. Então permita abrir os seus olhos para o que está acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento. Parece-me que quando Deus cria a terra, entrega na mão de Adão. É Adão quem olha para Deus, ou perdão, Deus olha para Adão e diz: Adão, se a terra é minha, eu dou para quem quero. Então cultiva, planta, vai botar nome em bicho, vai arar a terra. Adão possui a terra por autoridade que Deus libera sobre Adão. Mas quando Adão peca, Adão faz isso aqui, ó, olha para o pastor Jonathan Carlos. Ele pega a terra e entrega na mão do diabo. Ele não perde, ele entrega para o diabo de bandeja. Quando Jesus se apresenta na terra, e o diabo está tentando Jesus com todos os reinos, olha o que o diabo fala para Jesus: se de joelhos me adorares, tudo isto, esses reinos te darei, porque foi me dado. A pergunta que fica é: quem deu? Será que Deus queria para estar na mão do diabo? Claro que não. Deus deu para Adão, Adão deu para diabo. Só que Jesus olha para diabo e diz: rapaz, eu não vou te adorar, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: capeta, eu não vim fazer aliança contigo, eu vim te quebrar em 20, rapaz, eu vou arrancar os reinos da tua mão, eu vim tomar de você. E Deus pega esta autoridade liberada sobre Jesus, e através de Jesus entrega para a igreja. Ou vocês não lembram que Jesus havia dito aos discípulos: tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. E ele termina conectando isso dizendo: eu lhes dei a chave dos reinos, tudo que liga na terra liga no céu, porque as chaves estão nas suas mãos. Então Deus entrega para Adão, Adão entrega para o diabo perde para Jesus, e Jesus entrega para a igreja. O que acontece na terra acontece debaixo de autoridade, legalidade espiritual. E quem tem a chave do que acontece está me olhando de olho arregalado aqui agora. Tu tem autoridade sobre a terra. Pastor, tenho não, sou zero à esquerda. Em nome de Jesus, vaso. Quebra esse pensamento hoje da tua cabeça. Tu pode estar sofrendo a guerra que for, mas o crente mais fraco aqui dentro hoje ainda é mais forte que o inferno inteiro reunido. Pastor, por que nós somos mais fortes que o inferno inteiro reunido? Não porque você tem força, é por causa do que Deus fez através de Cristo para entregar nas suas mãos. Para você entender o nível do que o diabo está tentando fazer contra vós. Alguém me falou um dia: pastor, por que o capeta está lutando contra nós? Será que ele é tão tolo de não perceber que já perdeu? Eu dei duas respostas a ele e disse assim: escolhe uma da qual tu quer. A primeira: ou ele está lutando porque já entende que perdeu, mas está tão consumido na maldade e no ódio, que quer levar quantos puderem com ele para a destruição. E eu acredito que é isso. Ou segundo, ele de fato acredita que ainda pode vencer Deus. De fato acredita que ainda pode pegar o trono e assentar no meio da congregação e ser semelhante ao Altíssimo. Mas se um ou outro, a resposta é que ele ainda guerreia contra vocês. Posso te dar uma notícia santa para quem está me olhando de olhinho arregalado: diabo não tem mais acesso ao que tu tem acesso aqui dentro agora. Não tem. Eu vou falar igual pregador carioca pentecostal, porque eu sou. Imagina um capeta olhando para vocês aqui dentro, sentindo o que ele nunca mais vai poder sentir uma migalha na vida dele. Eu outro dia pregava algo que vou compartilhar com vocês. O diabo olha para vocês aqui dentro. Cheguei em Salmo 124. Ele tem que ver que tem gente aqui que não tem passado bonito. Eu vou repetir isso que eu falei outro dia. Tem gente aqui que cheirava, bebia, fumava, adulterada, pecava, matava, prostituía. Tu não tem um passado bonito. Já o diabo tem. O passado dele é tão glorioso e bonito, revestido de pedras preciosas na presença de Deus, cheio de glória. Aí ele pega o passado e fica assim: teu passado é horroroso,
Lembra de onde tu veio? Lembra o que tu fez? Eu te convido a dar uma resposta aqui ele agora. Se todo dia ele vem na tua consciência te acusar, tu diz assim: ô diabo, quem vive de passado é museu. Bora olhar para o futuro. Entender aqui embaixo. Porque teu passado pode ser bonito, mas o teu futuro é horroroso. É no lago de fogo. Agora o meu passado não é legal mesmo não. Eu cheirava, bebia, me quebrava na esquina. Eu ficava adulterando, prostituindo. Mas o meu futuro, no toque da última trombeta, eu vou entrar aonde tu nunca mais vai plantar na planta do teu pé. Senti ele aqui, meu amigo Danilo Leite. Estamos a caminho da glória de Deus. E isto que Deus fez por vocês não é porque vocês merecem. Eu quero começar a pregar agora, olha aqui nos meus olhões. Não é porque tu merece que Deus fez isto por vocês, não. Deus fez e esta vontade está nele. Ah, Deus fez porque eu sou bonita, porque eu dou oferta, porque eu sou bonzinha, porque eu venho para a igreja. Eu posso abrir um leque para mergulhar de cabeça aqui. Deus ama quem está aqui dentro, sim ou não? Ama quem está na sarjeta também. Ama quem está prostituindo com o nariz entupido de cocaína agora. Só não ama o que está fazendo, mas ama quem está lá. É por isso que eu digo a vocês que não é merecimento. Ninguém merece aqui dentro. Deus decidiu amar. E agora nós temos uma escolha: aceitar o amor que Ele tem por nós, ceder e fazer com que Ele seja Senhor na nossa vida, ou se reter. E lembra que eu disse que há um primeiro inimigo, e o primeiro inimigo sou eu. A tua primeira grande batalha não é contra o diabo. Não vou ir para a igreja para que Deus me livre do diabo, do inferno. Tu tem que vir para a igreja, vai doer, mas vai curar, para Deus te livrar de tu mesmo. Não, preciso não, precisa muito. Deus está mandando mastigar então lá, vai. Pastor, por que de mim mesmo? Porque eu posso falar com carinho. Se tu cair na tua mão, Deus te livra. Agora, se você decidir dizer a Deus: eu te rejeito, Deus é tão precioso e amoroso que te respeita como um filho pródigo em Lucas 15. A porta nunca esteve trancada. Quer ir? Vai. Quer ficar na sarjeta? Fica. Mas saiba que tem uma casa de porta aberta te esperando, com um Senhor sentado na mesa. Tem uma vida muito melhor para você do que essa que você leva. Então, pastor, por que tu está dizendo que primeiro eu tenho que derrotar o meu eu? Porque existem muitas vezes muralhas em nossos corações. Eu ministrava algo outro dia e o Espírito Santo me induz a dizer isto. Eu dizia a alguns adolescentes que nós nos precavemos tanto de nos ferir de novo, que inconscientemente nos protegemos de tudo à nossa volta. Já te feriram tanto, já fizeram tanta coisa ruim contra ti, que agora inconscientemente tu botou uma muralha em volta do seu coração e diz: ninguém mais me alcança, ninguém mais me toca. Você ficou alguém isolado dentro de si mesmo. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida, que essa muralha vai cair por terra aqui hoje, em nome de Jesus. Eu vou dizer algo que vai te espantar. Tu vai perder hoje. Eu vou, pastor, vai. Quem vai vencer é Jesus. Muralha vai cair no teu coração. Jesus vai alcançar você atrás desta muralha. Eu digo a vocês que se tanta gente fez tanta coisa ruim, tu deu chance para gente que te feriu, que te magoou. Por que tu não dá chance para o Deus que quer guardar teu coração? É por isso eu digo a vós que o que Deus fez porque ama vocês. E com carinho, enquanto eu conduzo vocês até esta palavra, não tenta entender porque Deus te ama. Ah, por que Deus me ama? Não, irmão, esquece, tu não vai conseguir entender. Sobe para a glória, pergunta para Ele quando chegar lá em cima. Não tem como entender por que Deus olhou para alguém como tu, como eu, e falou: te amo. Por que me ama? Tu sentado no trono do universo, maior do que o próprio universo, vai olhar para um ser pequenininho igual eu e me amar. É o que está na Bíblia. Porém, precisamos localizar vocês dentro desta palavra, montando contexto por fora para entrar dentro de Salmo 124. O amor de Deus não te livra da consequência da rejeição desse amor. Pastor, por que tu está dizendo isso? Porque eu me lembro de um vídeo aqui, enquanto eu prego a vocês. Eu vi alguém na internet olhar para um pregador de rua e dizer assim: Deus me ama. E o pregador disse: é claro que te ama. Aquela pessoa devolveu: então é isso que importa, não importa mais nada. Aquele pregador chamou ela: antes de tu lacrar, vem aqui que eu quero terminar minha fala. Teu pai e tua mãe também te amam, mas se você matar alguém, roubar alguém, tu vai para a cadeia. O amor dele não te livra da cadeia se você não cumprir as regras. Eu vou falar de novo que dói, mas cura.
Pastor, por quê? Porque Deus ama todo mundo, mas só vai para o inferno quem rejeita o amor que Ele já liberou. Eu vou falar de novo rasgado. Quem vai para o inferno não vai porque Deus não perdoou. Deus perdoou. É só a pessoa que não quer aceitar o perdão que Deus lhe deu. Porque o perdão que Deus dá é segundo as regras de Deus, não as minhas. Então tem coisas a serem seguidas dentro da Bíblia. Pastor, por que tu nos leva por esse caminho? Eu levo por esse caminho porque tudo aquilo que Deus ama e chama a sua presença, Ele guarda. Eu vou fazer algo montado na sua mente para você compreender por que eu estou martelando tanto nesta tecla. Quem é que lembra de Jeremias 18? Diga glória a Deus. Lembra que o oleiro desce na olaria? Você lembra o que está escrito lá? E o vaso que se fazia na mão do oleiro se quebrou, foi ou não foi? Engraçado que eu achei que era o oleiro quem tivesse quebrado o vaso. É isso que está escrito lá. Não está escrito assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou o oleiro a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então não confunda o oleiro quebrar com o vaso se quebrar na mão do oleiro. Em Jeremias 18 não é o oleiro quem está quebrando o vaso, é o vaso quem está se quebrando na mão do oleiro. E com carinho e respeito tem que dar glória porque está na mão do oleiro. Que se tivesse na tua própria mão, na mão do diabo, era quebra para destruição total, ia ser para inferno, para caixão. Mas como é na mão do oleiro, a quebra é para restauração. Ele olha para algo que está se quebrando e decide, vou restaurar. A minha mãe me disse um dia algo que eu nunca mais esqueci, pastores. Ela me disse assim, meu filho, ela é psicóloga, meu filho, sabe qual é a única maneira de alguém ver algo se quebrando, e fica remendando, consertando, e não abre mão daquilo que está se quebrando? Eu disse, qual, mãe? Tu que é psicóloga, me explica. Ela disse assim, a única maneira de alguém não abrir mão de algo que se quebra é se essa pessoa se envolver emocionalmente com isso que está se quebrando. Você vê Deus fazendo isso com vocês que estão olhando de olhinho regalado? Em João 3,16, e Deus se envolveu emocionalmente de tal maneira com quem está sentado aqui dentro da D Campinas, que entregou o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine um oleiro vendo o vaso quebrado, mas ele ama o vaso se quebra, mas ele ama o vaso peca, mas ele ama o vaso cai, mas ele ama o vaso mente, mas ele ama o vaso. Ele olha o vaso quebrando e diz, vou restaurar, não vou abrir mão da tua história, da tua casa, da tua família, do teu ministério, não vou abrir mão do vaso. Então, se vocês entendem que o oleiro se envolveu emocionalmente com aquilo que se quebra, eu faço uma pergunta para mergulhar de cabeça, aonde o Espírito está gritando aqui na minha alma. Pastor, qual é a pergunta? Se eu sou dono de uma loja como uma olaria, seja sincera comigo, e eu estou gostando do silêncio, que é sinal que tu está pensando. Tu pegaria lá na tua loja, vamos dizer que tu vende eletrodoméstico ou carro ou vaso em olaria, tu vai pegar uma perna de 3 em vasos bonzinhos que está lá dentro e vai sair arrebentando tudo? Então não é do interesse do oleiro quebrar vasos. O oleiro não quer quebrar vasos, ele quer manter vasos inteiros e restaurados na sua presença. Ele só mete mão para arrebentar se já estiver se quebrando, para tornar a fazer um novo vaso. Ou seja, ele não quebra para matar, quebra para restaurar. Ele não toca para destruir, toca para levantar de novo. Ai, Deus quer me matar. Não, Deus quer te salvar, por isso que está tocando. Ai, a porta trancou, Deus não me ama. É que se tivesse aberta tu estava morta agora, pode ter certeza. Ah não, Deus não me deu a minha bênção, porque se tivesse chegado, tu tinha ido longe da presença. Ele é melhor te firmar na presença sem bênção, do que ter tudo aquilo que teu coração deseja ir para longe. Ele só quebra se for para restauração. Se não é do interesse do oleiro rebentar vaso que está dentro da sua olaria, logo compreendemos que é do interesse do oleiro resguardar, guardar, proteger, cercar. Em tudo isso que eu estou lhe falando, podemos ter um pensamento muito simples, que flui por dentro de toda a Bíblia. Tudo que Deus faz para manter de pé, restaurado, na sua presença, aquilo que Ele trabalhou, restaurou, levantou. É por isso que eu falo a vocês, que ao ler o Salmo de 124, comecei a entrar agora, nós conseguimos ver esse pensamento, que eu levei 15 minutos para destrinchar a vocês. Qual pensamento, pastor? Que é do interesse do teu Deus guardar, cercar, manter de pé,
restaurar, trazer de volta, abrir, levantar, prosperar. Eu sei que Jesus falou, e tu conheces as palavras do teu mestre: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está na glória não nos daria todas as coisas, as bênçãos que Ele deseja. Logo nós conseguimos compreender em Salmo de número 124. Quem me ouve ainda, diga glória a Deus. Lembra, estamos no começo do filme. Não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, Israel que o diga. Logo ele começa dando exemplos da própria nação Israel. E logo no primeiro verso, antes de pularmos para o 2, 3 e 7, logo no primeiro, ele já te aplica um exemplo prático bem diante dos teus olhos. Vai ler a história de Israel e tu vai perceber que Israel era uma montanha russa de relacionamento com Deus. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo, outra hora estava em cima, outra hora estava embaixo. É tão interessante tu ver como Deus trata Israel, que quando eu percebi algo dentro da Bíblia, eu falei assim: Deus, tu és lindo. Olha como o Senhor trata Israel. Eu vou falar algo a vocês, talvez tu não tenha percebido. Quando Deus chama Moisés para conversar, quando Israel está com relacionamento em alma santo perfeito, Deus bate no peito e fala: ah, Moisés, o meu povo, que alegra o meu coração, eu tenho prazer de andar com eles no deserto. Mas quando o povo está pecando, destruindo, rebentando, abandonando Deus, relacionamento embaixo, aí Deus olha para Moisés: Moisés, o teu povo, pega eles e leva para lá, que eu não vou no meio desse povo, é o teu povo, não o meu povo. Por que Deus está tratando, quando o povo está pecando é teu povo, e quando o povo está santo é meu povo? Será que Deus é como uma criança que muda de humor? Não. É como Deus que olha dos céus e não reconhece mais aquilo que chamou. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Pastor, o que é que você está falando? Vou abrir um parênteses dentro desse Salmo 1. Lembra de Salomão? Quando começou, a oração que ele faz a Deus só vai comendo Bíblia: Senhor, me dê sabedoria. Deus pergunta a ele: o que queres? Ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir nome, poderia pedir a vida dos inimigos. Pede sabedoria. Deus aponta o dedo para ele de volta e diz: por que não me pediu dinheiro, nome e nem a vida dos teus inimigos? Eu te dou a sabedoria que tu pediu e te dou o dinheiro que tu não pediu, o nome que tu não pediu, a vida dos inimigos que tu não pediu. Eu quero te localizar por que Deus está fazendo isto. É porque os irmãos de Salomão sucumbiram no nome, no dinheiro e nos inimigos. Em tudo aquilo que sucumbiram, agora Deus está testando. E tu vai falhar onde outros falharam também? Aí Salomão olha para Deus: eu não quero nada que sucumbe homens. Eu quero a tua presença que me blinda das coisas que sucumbem homens. Eu preciso engrossar o caldo que eu estou falando. Não é errado ter nome, não é errado ter dinheiro, não é errado ser milionário. Mas ter isto sem a presença de Deus é um grande gatilho para corromper o próprio coração. Se tu perguntar: pastor, o Senhor quer ser milionário um dia? Eu direi a ti: se isto não corromper o meu coração, eu quero. Agora, se Deus olhar no meu coração e falar: Jonathan, isto vai te corromper, para longe de mim, prefiro ir para a glória pobre, cheio da presença de Deus. É tão difícil abrir mão de dinheiro para estar com Deus. Aí é, pastor, isto ganhou meu coração. Só mostra que teu Deus é o dinheiro e nunca foi Deus do dinheiro. Vai doer, mas vai curar. Se der glória, não vão pensar que é contigo. Pastor, por que tu está dizendo isto? Porque se tu colocar como prioridade no teu coração aquilo que Ele pode lhe dar, e não aquilo que Ele é, tu só está dizendo que o teu Deus é aquilo que Ele está te dando, não quem está dando. É o que, pastor? Me explica, é isso mesmo que tu ouviu. Tem uma geração aí fora, que eu sei que vocês são crentes, que quer o que o sangue faz fora, mas nunca carregou o cordeiro do lado de dentro. Nunca. E que Deus livre vocês disto, porque vocês têm sangue guardando vocês do lado de fora, mas eu vejo o cordeiro pelo lado de dentro na vida de vocês também. Ah, vocês não conhecem não, né? Acho que é só no Rio de Janeiro que eu vejo gente assim, que quer receber o que Deus faz, mas não quer carregar o cordeiro do lado de dentro. É o mesmo povo que está recebendo no domingo, não quer mais receber na segunda. Aí vem enxugar Deus na terça, não quer mais Deus na quarta. Aí precisa, vem para Deus na quinta, não precisa mais, abandona Deus na sexta. Eu vou contar o que Jesus fez com esse tipo de gente. Vai doer, mas vai curar. O que Jesus fez, pastor? É que um dia ele está multiplicando pão. Aí atravessa para o outro lado do mar. O povo vem atrás dele. Jesus, vai doer, mas vai curar. Quando tu chegou aqui, vocês não estão me procurando pela palavra que ouviram.
Não, Jesus, estou sim. A mim vocês não enganam. Por que estamos te procurando então? Porque vocês comeram pão ontem, querem comer pão hoje de novo. Jesus, queremos pão mesmo. Dá pão para nós aí. Eu não vou dar pão hoje. Então, seguinte, olha o povo tentando comprar Jesus como se alguém fosse botar Jesus na parede. O nosso pai Moisés nos deu pão. Tu não vai dar pão para nós não? Quer dizer que Moisés é maior que tu? Aí Jesus entra na veia. Aí Jesus aponta o dedão. Hoje a padaria da terra fechou. Hoje não tem pão da terra. Quem dá pão não é Moisés. Quem dá pão é meu pai que está no céu. Vão entender que errei? Então me dá o pão que Deus está dando. Aí Jesus pega esse dedo e faz assim. Eu sou o pão vivo. Quer pão? Quero. Eu sou pão. Me quer ainda? Aí o povo olha para Jesus. Não, mas e o milagre? E a porta? E a chave? E a multiplicação? E a bênção? E a vitória? Não, hoje só tem eu. Me quer? Hoje tem eu de porta trancada. Hoje tem eu sem vitória. Hoje tem eu sem chave. Me quer ainda? Quero não. Duro é esse discurso. Quem pode suportar esse discurso? Não te quero mais. Eu vou abrir teu olho. Pensa que Jesus ficou segurando o povo? Não, então deixa eu mudar a pregação para vocês ficar. Pelo contrário, uma multidão que seguia Jesus falou: a porta é ali, tchau. Aí o povo está fazendo assim: eu estou indo embora, hein? Tchau. Vocês não são escravos, vocês são livres. É livre para vir, é livre para desviar também. Pode ir, estou aqui. Aí vai doer, mas vai curar. Jesus olha para os 12. Jesus olha para Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé. Vocês que estão andando comigo. Agora pegou para o nosso lado, né? Vocês que ouvem palavra todo dia, que vê milagre todo dia, que anda comigo todo dia. Pega a tua mala, vai embora com quem está desistindo também. Está escrito aqui. Vocês não querem ir também não? Aí vem Pedro. Toma a dianteira naquela autoridade dele. E diz assim: Senhor, posso falar aqui? Já entendeu? Vocês são de EBD, hein? Posso falar aqui, Jesus? Fala, Pedro, o que tu quer falar? Jesus, depois que eu comecei a te seguir, olha, a doença entrou, minha sogra está doente lá. Estou devendo, vai ter que tirar a moeda da boca de peixe aí. Vai ter que mudar meu gênio, não posso ouvir nada porque eu quero cortar a orelha do povo. Jesus vai ter que me converter, eu vou te negar 3 vezes. Mas Jesus, com tudo isto, para quem iremos nós? Como assim, Pedro? Estou gostando desta palavra. Para quem iremos nós se só tu, com esse chicote nas costas aí, tem a palavra que me coloca dentro da glória? Jesus, é melhor morrer contigo no deserto do que morrer cheio de ouro no palácio. Daqui a 100 anos eu estou cantando no céu. Daqui a 100 anos eu estou dando glória para Deus. Eu sou o primeiro a entrar. Quem entra comigo dentro da glória no toque da última trombeta? Aleluia! Errei assento que refaia, tu que te repai, catu que teia. É que eu sinto a presença dele aqui. Quando Salomão se quebra, se corrompe, tem a mesma coroa, está no mesmo corpo, tem o mesmo trono, está sentado no mesmo lugar, mas Deus está do céu olhando assim: cadê Salomão? Cadê Salomão? Cadê Salomão? Aí alguém diria: está ali. Não, é a mesma coroa, mas não é ele. Cadê Salomão? Como assim não é ele? É que lá atrás ele era um, mas eu não estou mais conseguindo enxergar o que ele era. Cadê Salomão? Cadê Salomão? Cadê Salomão? Entende que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Isso aqui é uma verdade. Deus não levanta adoradores, Deus procura os verdadeiros. Então ele procura, eu imagino Deus olhando para vocês. Eu vou fazer uma pergunta que é para você refletir. Eu sei que dói, mas cura. Se tu esquecer tudo, lembra do que eu estou falando agora. Quem tem prazer de estar na presença de Deus, levanta as mãos. Glória a Deus. Mas e Deus tem prazer de estar na tua presença? Será que Deus olha do céu e fala: tá ali o Jonathan, poxa, é ele mesmo, vou lá ficar com ele? Ou será que Deus olha do céu e fica: cadê o pastor Jonathan? Cadê o pastor Jonathan? Cadê aquele que ora, que adora, que prega a verdade? Cadê aquele que cuida bem das minhas coisas? Cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Deus está procurando, não levanta, Ele procura na terra. Se isto é uma verdade, quando nós olhamos para Salmo,
Dentro de 124, verso 1, nós conseguimos entender: Israel que o diga, é um relacionamento de montanha russa. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Quando está embaixo, Deus olha do céu. E é por isso que Deus trata assim com Moisés. Moisés é o teu povo, porque o meu povo não é esse aí que está me tratando desse jeito. O meu povo é santo, o meu povo está comigo mesmo passando necessidade. O meu povo é guardado pelas minhas mãos. Moisés, esse povo parece mais contigo do que comigo. É por isso que o salmista faz questão de dizer: Israel que o diga. Podemos atravessar no verso 2: não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha aqui bem dentro dos meus olhões. Precisa inserir algo no meio desta mensagem no seu coração. Inserir o que, pastor Jonathan Carlos? Nós não estamos de pé porque queremos estar de pé. Estamos de pé porque Deus nos guardou quando tudo mais queria nos derrubar à nossa volta. Eu poderia usar como exemplo Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Assim está escrito na palavra de Deus, só vai comendo Bíblia. Lembra, Senhor, dos 40 anos que tu nos fez passar por dentro do deserto. Aí olha o que está logo a seguir: para nos humilhar e para provar. Em outras palavras, tu me humilhou, tu me provou. Quem para aqui vai olhar para Deus, vai dizer: Deus, tu não ama eles não. Para que tu pega um povo que diz que é teu, leva para o deserto e fica humilhando, provando, humilhando, provando, humilhando, provando, humilhando, provando? E qual é a ferramenta da humilhação e da prova de Deus? Temos várias ferramentas dentro da Bíblia, mas 3 se destacam. Primeiro, a primeira ferramenta que Deus usa para provar e humilhar é a própria mão. A segunda ferramenta que Deus usa para provar e humilhar são homens. E a terceira é o próprio Satanás. Isso está contido dentro das 2 casas, uma na rocha e outra na areia. Tem 3 ocasiões contra as casas: chuva que vem de cima para baixo, derruba uma e não derruba outra. Tem coisa que é de cima. Rios que nascem de baixo para cima. Tem coisa que vem de baixo. Satanás derruba uma e não derruba outra. E ventos que vem na horizontal, lateral, não é nem de cima nem de baixo. É da vida, é da terra, são homens. Pega todo mundo, pega quem é crente, pega quem não é crente. Então tem de cima, tem de baixo, tem horizontal. 3 ferramentas que Deus usa para provar e para humilhar. Pastor, para que ele faz isso? O salmista é muito claro: se não fosse Deus que tivesse nos sustentado, as ferramentas chamadas homens, as horizontais, teriam nos engolido vivos. Isso aqui prova que Deus usa assim pessoas e até o diabo para poder chegar onde quer na nossa vida. Pastor, usa não. Então tu segura Jó, que Satanás mais parece um cachorrinho na coleira de Deus do que um leão que está rugindo. Pastor, parece mesmo? É, porque tem que ficar toda hora indo lá pedir permissão a Deus. Posso tocar na casa? Toca. Pode tocar na família? Toca. Pode tocar nos filhos? Toca, mas não na vida. Tá bom, sim senhor. E agora? Agora sim, toca na saúde. Aí eu mato ele. Matar não, só na saúde. Tá, toquei na saúde, mas matar não posso. O próprio capeta abre a boca para falar, sabe o que, com Deus? Ih, alguém vai entender lá na galeria. Tu o cercaste. Mas eu posso dar uma resposta a isso que eu levantei agora no seu coração. Deus permitiu que Faraó blindasse o chicote nas costas de Israel assim, ó. Sabe o que está na Bíblia? E um clamor subiu. Deus ouviu, olha o que está na Bíblia, e desceu para conhecer quem estava clamando. Como é que desce para conhecer se ele conhece todas as coisas? Aí tu começa a entender que conhecer aqui é aumentar nível de relacionamento. Não é na origem, não é no destino, perdão, é na origem. Não é Deus quem tem que conhecê-los. Sempre inverte. É eles quem tem que conhecer o Deus que está na glória. Eu vou dar um exemplo em Adão para vocês entenderem. Quer ver? Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Espera aí, se está em todos os lugares, não está no esconderijo de Adão? Se está no esconderijo de Adão, por que fica onde estás? Não está perguntando por que perdeu. Está perguntando por que Adão perdeu ele. Vou falar de novo que o pastor entendeu aqui no altar. Não estou preocupado de arrancar ter glória, eu quero que tu entenda esta palavra. Não é Deus quem está te perdendo. Não é Deus quem está perdendo Israel. Não é Deus quem está perdendo o povo. É o povo quem está perdendo ele. Quando ele começa a entender isto, usa as ferramentas. Humilha, aperta, humilha, aperta, humilha, aperta, humilha, aperta. Humilha, aperta, não vou te perder, não vou te perder. Te amo muito, não vou te perder. Ah, mas eu não sou dono da minha vida. Não, tu é.
Mas tu lembra que tu fez aquela oração? Faz o seu querer na minha vida. Eu gostei do sorriso de muita gente aqui dentro. Faz a sua vontade. Eu nunca fiz isso. Então vou pegar mais pesado. Lembra quando tu levantou a mão para Jesus dizendo eu te quero? Tu está pensando que ainda manda no teu nariz? Eu vou mostrar na Bíblia quem é que está mandando no teu nariz agora. Duas tempestades dentro da... Estou gostando, glória a Deus, deles aqui. Duas tempestades dentro da Bíblia, galeria. A primeira, Jesus está na proa. Estou seguindo para o verso 7. A segunda, Jesus chega andando sobre as águas. Na primeira, Jesus entra, não chama ninguém, vem quem quer. Está na Bíblia. Quem mandou levantar a mão, levantou porque quis. Quem mandou vir para a igreja, veio porque quis. Quem te arrastou? Quem botou o revólver na tua cabeça e vamos embora lá receber a oração? Vamos embora lá receber a palavra. Mas sabe o que acontece na segunda tempestade? E Jesus os compeliu, os ordenou, os impulsionou. Era como se Jesus estivesse apontando o dedo, dizendo assim: não mandei vocês entrar na primeira. Agora que entrou, quem manda sou eu, entra que eu estou mandando. Não quero rejeitar-se antes. Agora quem vive aí não é mais tu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim, lembra? É Ele quem manda no nosso nariz agora. Eu vou falar rasgado que tu vai entender por que tu não consegue desistir. Tu sabe que tem gente aqui dentro que já está querendo desistir há muito tempo, é ou não é? Eu não vou ser tolo porque eu também de vez em quando falo, Deus está difícil. Eu vou parar um pouco, depois eu volto. Aí quando digo vou parar um pouco, queima igual fogo nos meus ossos ao Espírito. Vai logo, rapaz, para de bobeira. Ai, Jesus, por que Deus faz isso, pastor Jonathan Carlos? Ezequiel 37, a gente entra em 124, 7, para ir para o final da pregação. Veio sobre minha mão do Senhor, me levou até um vale que estava cheio de ossos, me deixou, eu gosto disso aqui, e me levou, e me guiou, e andou comigo por dentro do vale, com carinho, igreja. Responde de ti mesmo que eu gosto de dar glória se tu entender a palavra. Quem colocou no vale não foi Deus? Foi. E quem guiou pelo meio do vale não foi Deus? Deus poderia deixar no vale e dizer assim: anda, não quero. Não quer não? Não. Então morre, tem um outro, vem você, faz o que ela não quer. Deus não faz isso. Deus olha para alguém que está travado no vale porque só faz andar quem está parado. Aí entra, cruza o barco, não quero mais. Aí Deus olha do céu, mas eu te amo, vai andar. Ando não, quer ver como é que vai andar? E me fez andar, e me fez andar, e me fez andar, e me fez andar, e me arrastou, e me ordenou. Só porque eles deram glória aqui, eu vou falar olhando para a direita agora. Eu sei que tem gente aqui que talvez um dia lavando a louça na beira da pia falou: eu vou parar. Está falando isso há 5 anos e ainda está aqui dando glória. Tem gente que vai dirigindo o carro, não é? Hoje eu me mato. Está falando isso há 10 anos e ainda está aqui dando glória. Hoje eu desvio. Está falando isso há 15 anos e ainda está aqui dando glória. É porque quando tu disse eu vou parar, Ele disse escolhesse antes, agora sou eu quem mando. E me fez andar. E me fez andar. E me fez andar. Eu não te pedi isso até agora, mas vou te pedir nesse momento. Só porque tu levantou a mão para dar glória, tu pode pegar na mão de quem está do seu lado aí. Me dê só esta chance, eu estou te pedindo a primeira vez, em 30 minutos de pregação, dá uma balançada santa na mão de quem está do teu lado assim, e diga: tu só está de pé porque Ele te arrasta. Diga: não, tu não vai parar quando tu quiser parar. Pode dizer na cara dele. Diga: tu vai parar quando a última trombeta tocar e tu entrar no portão celestial. Aí tu está autorizado. Vai falar o que Ele mandar falar. Vai ir aonde Ele mandar tu ir. Jesus, para que tu manda eu falar essas coisas? Vai andar com quem Ele manda tu andar. Vai quebrar amizade com quem Ele mandar tu quebrar amizade. Vai desfazer aliança com quem Ele mandar tu desfazer aliança. Vai parar de ir aonde Ele mandar tu parar de ir. Vivo não, mas eu não mando mais em mim. Quem vive em mim é Ele. Quem manda no teu nariz é Ele. É Ele. Aleluia. E do porquê Ele manda, Ele é dono. Comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E do porquê Ele é dono, Ele cuida.
Por isso eu quero conhecer esta noite quem quer aceitar Jesus, ou talvez você que está desviado dos caminhos do Senhor, ou você que está na casa de Deus, mas precisa reatar a aliança. Quanto tempo tu não ora? Quanto tempo você não sente Deus? Chegou o momento de você encontrar Jesus aqui agora. Pastor, eu quero, faço o quê? É só sair correndo do seu lugar e vir correndo aqui à frente agora, que nós queremos abençoar a sua vida. Se você encontrar alguém do seu lado que precisa vir aqui à frente, você pode perguntar a esta pessoa agora: se você quiser, eu vou lá na frente contigo agora, nesta palavra que o pastor está pregando e falando, que eu creio, é Deus quem está falando contigo. E se você quiser mudar a tua história, a sua vida, saia correndo do seu lugar e vem correndo aqui na frente agora. E se alguém do seu lado precisar, tu arrasta esta pessoa agora. Eu creio, pastor Escali, vem a primeira vida no corredor da igreja. Eu estou esperando a segunda vida se apresentar aqui na frente agora. A segunda vida está chegando no corredor da igreja, e a terceira também. Existe uma 33ª vida a Cristo. Nós oramos agora. Igreja que vai orar por eles, vocês podem estender as mãos assim? Deixa eu lhe ensinar uma coisa para nós orarmos, que é um segredo para receber poder e glória de Deus agora, e receber o operar de Deus na casa de vocês. Ora por eles como nunca oraram antes. Não, pastor, abençoa a nossa vida. Pois é, mas sabe que está escrito em Jó? Que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Você está entendendo? Deus está olhando para a gente aqui dizendo: me dá poder, me dá glória, me dá bênção. E Deus vai perguntar: para quê? Para que tu quer? Para ficar parado em dor, para tu transbordar para outros? O segredo de ser renovado, batizado, ter a força em dia, receber a vitória, é tu orar por eles como se fosse vocês aqui na frente agora. Então feche os olhos, igreja, eu lhe convido para a guerra e para a batalha. Ora como se fossem vocês aqui na frente agora. Isto todo de olhos fechados. Pai eterno e de bondade, eu me coloco na tua presença com a tua igreja, porque nós entendemos que tu que estás assentado no trono fez o que era impossível para nos alcançar hoje. Ah, Senhor, o que me esperava era o inferno, o que me esperava era o capeta, mas o laço se quebrou, a tua mão me alcançou e me arrancou do fundo do poço. Senhor, 32 vidas estão no seu altar. Escreve o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova trajetória. Senhor, eu profetizo sobre eles e sobre a casa deles. O laço quebrou, a muralha caiu, a porta abriu, a maldição recuou, a doença saiu. Enquanto eu oro por eles junto com a tua igreja, Senhor, me dá um sinal que tu estás conosco e começa a derramar a sua glória na nave da igreja.